Sabe aquele lugar que você tem vontade de ficar para sempre? Hoje você vai conhecer o Celebration, esse lugar paradisíaco que foi todinho planejado pelo Disney. E será que investir fora do Brasil ainda vale a pena? Nós preparamos algumas dicas para você de como investir nos Estados Unidos. O momento para celebrar, onde você encontra uma infinidade de lojas e restaurantes para você e para toda a sua família. O Celebration é super charmoso e tranquilo. Lembra as pequenas cidades americanas, mas está somente a 10 minutos do complexo Disney. A ideia inicial era criar uma comunidade futurística projetada pelo gênio Walt Disney. Atualmente, o Celebration é um ótimo local para viver na Flórida e seus moradores, esses são famosos, seguem uma série de regras para manter a boa convivência. Quando você tem a oportunidade de chegar nesse lugar, parece que você viaja no tempo. Você volta lá para o século XIX, porque toda a arquitetura daqui foi baseada nisso. Foi construída em 1994, com esse objetivo realmente, para que você pudesse desfrutar de todo esse charme, essa nostalgia. E olha, interessante disso tudo, quando você está no Celebration, nessa calmaria, nessa paz, tomando seu cafezinho, dando uma volta pelo lago, apreciando também toda essa arquitetura, você até se esquece que você está apenas a 10 minutos do complexo Disney, onde estão os parques maravilhosos. Aqui em Celebration é muito natural você estar caminhando na rua e de repente, opa, você dá de cara com um artista famoso. Aqui para eles é tudo muito natural, afinal eles aproveitam realmente para desfrutar dessas maravilhas que a gente viu aqui, fazer uma caminhada em volta do lago e também aproveitam para comprar as suas casas e morarem aqui. Como você viu, gente, é tanta coisa bonita que a gente encontra aqui que olha, realmente é um lugar que não dá vontade de ir embora. Olha, eu vou te dizer uma coisa, desde a primeira vez que eu estive aqui em Celebration, esse para mim é um dos lugares ideais. Um lugar que com certeza eu gostaria de passar assim, o resto da minha vida. Você viu quanta coisa bonita, um lugar que te traz muita paz, te traz muita tranquilidade, mesmo na época de alta temporada aqui na Flórida. Um lugar que eu posso dizer que esse sim é meu lugar ideal. Mas olha só, que tal você morar aqui nos Estados Unidos?
Gostou da ideia? No próximo bloco, você vai ver como você pode fazer esse investimento. E não é tão caro não, vale a pena. Voltamos já. Empreender, viver em outro lugar, em outro país, buscar novas alternativas, a vida sempre nos surpreende, mas de forma positiva. A partir do momento que você consegue olhar tudo isso e observar que a vida pode te surpreender, mas a partir do momento que você também esteja preparado para receber tudo isso. Você está acompanhando aqui no programa várias histórias de pessoas que hoje fazem sucesso, mas trabalharam muito para atingirem o seu objetivo, conquistarem os seus sonhos. E hoje você vai conhecer um pouco mais a vida do Leandro. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Vanessa, como vai? Primeiro é um prazer, de Maringá, quase um conterrâneo. Meu prazer. Você está aqui desde 2001. Eu estou no mercado americano desde 2001, né? Vivi entre 2001 e 2005, na região de Miami. Voltei para o Brasil em final de 2005 e depois em 2009 retornei aos Estados Unidos aí para continuar a missão. Mas antes da gente contar toda essa trajetória, o que trouxe o Leandro para os Estados Unidos, vamos falar um pouquinho da sua empresa no Brasil, em Maringá. A Investors Inc., a nossa empresa em Maringá, ela é uma empresa que dá assessoria imobiliária internacional. Então, nós ajudamos investidores brasileiros, né, que querem investir nos Estados Unidos. Então, nós conduzimos em todas as fases do processo, desde a busca do imóvel, a criação de estruturas tributárias, o financiamento, que é muito importante, com instituições americanas, né, a remessa de divisas do Brasil para os Estados Unidos e depois a administração desse imóvel aqui para ele. Então, nossa empresa é o que nós consideramos nos Estados Unidos a One Stop Shop Company. Okay. Não é? Então, nós auxiliamos em todo o processo. Mas antes de você vir para morar aqui nos Estados Unidos em 2001, a empresa já existia no Brasil? Não, na verdade eu vim para os Estados Unidos em 2001 e trabalhei como mortgage broker. Né? Eu trabalhava com financiamento imobiliário. Onde eu quero chegar? Antes de 2001, vamos retroceder um pouquinho. O que você fazia antes de 2001? Eu sou empresário desde os 17 anos. Né? Eu tive uma escola de informática, que era uma franquia, inclusive uma franquia de Londrina. CDI. CDI Informática, exatamente. Marcelo Coelho, exatamente. Um beijo para ele que vai assistir esse programa com certeza. Então, eu fui aluno da escola, depois eu virei professor da escola, e aí surgiu a oportunidade quando o Marcelo resolveu tornar franquia, então, sim. E aí eu fui um dos primeiros franqueados, né, em Maringá da CDI. Então eu tinha na faixa dos meus 17 anos na época, e depois nós abrimos a segunda franquia em Maringá também, e cheguei a ter 1.000 e poucos alunos, 32 Uau. Funcionários com uns 18 anos de idade. Então, muitas pessoas, Leandro, acabam tendo as dificuldades nos Estados Unidos e não aguentam e acabam voltando para casa. Sim. Então, a dificuldade com a língua, acham que vão chegar aqui, é tudo lindo, maravilhoso, não se dão conta justamente dessa fase de adaptação que é normal com todo mundo, independentemente da classe financeira, da classe social, financeira, enfim. Vem para os Estados Unidos, as pessoas, você escuta algumas histórias, mas deu certo lá, também vou dar certo, seu trabalho 12 horas aqui no Brasil, imagina, nos Estados Unidos trabalhar 24 horas não vai ser nada. Não é bem assim. Então, aqui a cultura é diferente, mas muitas pessoas acabam desistindo dos seus sonhos e voltando para o Brasil. E muitas vezes eu vejo muitas pessoas dizendo, Estados Unidos nunca mais, tal. Mas o importante é, como o Leandro falou, ele tinha foco, ele sabia onde ele queria chegar.
E acreditou no sonho. Exatamente. Inclusive, quando nós viemos, né, em 2001, para os meus pais, né, para os pais da minha esposa, foi realmente um baque, né? Nós simplesmente mudar para cá e nós falamos, olha, nós vamos ficar 5 anos somente nos Estados Unidos. E no dia 3 de dezembro de 2005 nós vamos voltar para casa. Isso nós falamos para eles em 2001. Então, só por questão de planejamento, né? Então, antes de vir, eu fui no calendário, observei que no dia 3 de dezembro de 2005 era um sábado. Nossa, que olha. E aí eu falei, ó, no dia 3 de dezembro eu vou estar de volta para o Brasil. E no dia 3 de dezembro, no sábado de manhã, nós estávamos chegando em Maringá, com a família toda nos aguardando lá. Então foi assim um processo muito interessante, o que volta ao que você estava falando, a questão do foco, né? Nós tínhamos um foco, nós vamos lá para fazer isso, para trabalhar, para ter, principalmente na época, você tinha o objetivo de vir para cá trabalhar, ganhar um dinheiro, juntar e voltar para o Brasil para ficar perto da tua família e conduzir a tua vida lá. Né? Quando foi um divisor de águas aqui para você? Depois que nós voltamos para o Brasil, não é? Então eu comecei, montei uma construtora no Brasil e comecei a enfrentar de novo todas aquelas dificuldades que eu tinha quando eu tinha meus 17 anos. Falei, não mudou nada. Não é? Desde aquela época continua a mesma coisa, a situação econômica no Brasil de crescimento, a cultura da negociação, né? Não existe o ganha-ganha, então todo mundo tenta ganhar o máximo que pode em cima de você. E aí foi logo, eu comecei a sentir que aqui nos Estados Unidos, depois da crise, né, o mercado estava em baixa, os imóveis muito mais baratos, e os amigos nossos que já sabiam que eu tinha trabalhado aqui nos Estados Unidos no segmento imobiliário, começaram a perguntar, Leandro, como é que eu investi nos Estados Unidos? Fiquei sabendo que o preço lá está muito barato. Falei, olha, realmente está muito barato, você tem interesse em investir, de repente eu posso te ajudar. Não, eu tenho interesse. Aí eu peguei um voo, vim para Orlando, né? Comecei a entender mais, me atualizar do mercado, isso em 2009. E aí foi onde eu fiz parcerias com grandes construtoras americanas, a Lennar, D.R. Horton, que são as maiores construtoras americanas. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a representá-los no Brasil. Não é? Então, diretamente, foi onde começou a Investors Inc. Né? Então, eu comecei a dar assessoria para esses investidores, né? E como eu observei que o mercado estava crescendo, então eu falei, opa, peraí, então acho que a gente pode ir além, não só o Leandro auxiliar sendo um assessor, mas isso pode se tornar então um business. Né? E aí eu comecei a viajar ao Brasil fazendo parceria com imobiliárias, né, nas principais capitais, comecei em Curitiba, em Porto Alegre, Florianópolis, depois subi São Paulo e assim por diante. E aí, com essas representações, então eu criei esse escritório em Maringá para dar assessoria completa. Então nós deixamos de ser simplesmente uma imobiliária que vende. Né? E daí foi onde surgiu o quê? Nós precisamos ser uma assessoria. Quem compra, quem investe fora do país precisa de segurança de investimento. Ele precisa saber onde ele está pisando. Né? Então eu usei dessa minha experiência de muitos anos de mercado, até porque nesse período de 2001 e 2005 eu investi muito. Aqui, né? Eu tinha um sócio, nós pegávamos um carro no final de semana e saímos dirigindo para achar imóvel, né? Achar terreno barato, casa colocava para construir, a hora que estava pronta vendia. Então eu explorei muito desse mercado naquela época. Né? Então isso me deu uma bagagem interessante, a bagagem do financiamento, do processo de financiamento. Então eu levei toda essa minha estrutura para o Brasil. Mas como fazer isso? De que forma você investir corretamente? Agora o Leandro explica pra gente. Qual é o primeiro passo? Vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é você decidir o porquê que você quer comprar uma casa aqui. Sim. Não é? Eu quero investir nos Estados Unidos num imóvel. Por quê? Você quer uma casa de férias? Você está olhando como uma casa de férias ou como um retorno de investimento? Não é? Então, porque tem muitos clientes nossos que falam, eu quero comprar uma casa para minha casa de férias, mas o meu objetivo é números. Não é? Então, você tem que escolher qual região que essa casa está. Eu quero locar para temporada, para quem vai para Disney, eu quero comprar um imóvel para locar para long term, né? Para pessoas que vai locar pagamento anual. O zoneamento em Orlando ele é muito bem definido, regiões que permitem locação de temporada e regiões que não permitem locação de temporada. Então, o primeiro passo é você definir o teu objetivo de compra, né, para que você compre a casa certa. Então, você definindo o que você quer fazer com o teu imóvel, o teu objetivo de compra, aí você vai decidir, você quer comprar esse imóvel financiado ou você quer comprar esse imóvel à vista. Né? Hoje, são várias instituições americanas que financiam para o brasileiro, né, com taxas de 5,5% ao ano, que é mais barato que Minha Casa Minha Vida no Brasil. Não é?
com financiamento de 30 anos, com entrada de 30%. Então, mas é possível a pessoa morar no Brasil e fazer esse financiamento pelo Brasil? Como é que é? Como é que é esse trâmite? Exatamente, o processo acontece todo no Brasil de preparação dos documentos, né? Nosso escritório ajuda, assessora então o investidor a preparar essa documentação junto com o contador, junto com o gerente do banco, né? Declaração de imposto de renda, prepara esse package, né? E manda então aqui para o banco americano. Então os bancos americanos aprovam, né, o brasileiro a comprar um imóvel com a renda no Brasil. Sim. Não há necessidade nem de traduzir os documentos. Então, os bancos americanos estão preparados para aprovar, então, um brasileiro, né, que quer financiar um imóvel aqui. Então, isso ajuda muito você a alavancar a sua compra. Aí o investimento começa a ficar muito mais interessante, né? Então, um exemplo. Orlando vem mantendo uma média de 10% de valorização imobiliária por ano, tá? Então, compre um imóvel de $500 mil, tá? Então, ele tem uma valorização de $50 mil por ano. Com financiamento, você dá 30% de entrada, são $150 mil. Se um imóvel de $500 mil valoriza $50 mil por ano, em 3 anos você dobrou o teu capital. Nossa, gente. Né? Além do que você tem a sua casa de férias, né? Você usa quando você quiser e ela está alocando e pagando o financiamento. Sim, ela se paga. Ela se paga. Então, a compra da casa de férias ela se torna muito interessante, principalmente quando você compra ela financiada. E no caso de uma casa residencial? A casa residencial, o processo de compra ele é o mesmo, tá? Com 30% de entrada, financiamento de 30 anos, o processo é o mesmo. Nós falamos a respeito de casas, tanto para locação, como casas também residenciais. Correto. Agora, aqui na região de Orlando, as casas residenciais, principalmente, existe um crescimento que já é projetado pelo município? Sim. Principalmente quando se fala de casa de férias, tá? Existem 2 demandas. As demandas das pessoas que estão se mudando para Orlando para trabalhar, porque a geração de emprego aqui é muito forte, né? Até nós que estamos dentro da área de construção civil, há uma demanda, né? Falta de trabalhadores, literalmente, e o crescimento de pessoas, turistas que vêm, né? Nós tivemos o ano passado 73 milhões de turistas, esse ano espera-se mais de 80 milhões de turistas, né? E essas pessoas estão deixando de ficar em hotel para ficar em casa. Por questão, olha só o conforto que você tem numa casa de férias como essa. Então você tem uma casa como essa que fica lá 14 pessoas, você vai ter lá $220 uma diária. Você divide isso, pulveriza isso. Imagina só no hotel quanto ficaria, né? E o conforto. Nós já falamos bastante em relação às casas de locação aqui nos Estados Unidos e, obviamente, eu volto a dizer, por favor, não desmerecendo os belíssimos hotéis que nós temos aqui, mas se você vai passar uma temporada maior e um grupo maior de pessoas, o custo-benefício vale muito a pena. Então, e outra, as pessoas que têm alguma alimentação diferenciada, você pode fazer o seu próprio alimento. Quem vem com criança, então, né, Leandro? Principalmente uma cozinha que permite, maravilhoso. As crianças, elas têm um espaço de lazer muito bom. Então, assim, os diferenciais de você fazer uma locação de uma casa de férias, e uma casa de férias que, meu amor, é a casa dos sonhos, viu? Todos esses anos aqui nos Estados Unidos, você já recebeu alguns prêmios também, vou falar a respeito deles. Então, olha só, o ano passado mesmo, a nossa empresa recebeu o prêmio da Lennar, que é a maior construtora americana de residências, como a empresa que mais vendeu casa para brasileiros em Orlando, né? Esse condomínio aqui também, que é de uma construtora canadense, que é a Mattamy, né? O Solara, nós fomos a empresa também que mais vendeu imóveis o ano passado aqui no condomínio, né? Mas isso é devido às parcerias que nós temos no Brasil, a experiência que nós adquirimos durante esse tempo de conduzir o processo. Quer dizer, nós temos 98% de taxa de aprovação dos nossos clientes com financiamento, né? Porque nós sabemos conduzir da forma que o brasileiro possa ser aprovado, que ele possa apresentar os documentos da forma certa, né? O imposto de renda da forma certa, né? São documentos que é pedido por um contador que ele nunca viu, mas como que eu vou fazer um balancete de pessoa física? Não existe. Não, existe um exemplo que o banco exige, então você pode fazer um balancete de pessoa física como exemplo que o banco precisa, né? Então, dessa forma, nós conseguimos sempre garantir que os nossos clientes, além de fazer a compra de uma forma segura e administrar esse imóvel
depois da compra, que é o mais importante, não é só comprar, e depois? Isso é verdade. E depois, como é que fica? Como é que faz essa administração? E vocês também cuidam dessa parte? Sim, então uma das empresas do grupo é a Snowbird, que é a empresa que só administra casas de temporada. Né? Então você comprou a sua casa, nós vamos cuidar dessa casa para você. A nossa equipe lá, nós temos todo um departamento comercial que faz todo o atendimento em loco. Né? Que vai visitar pessoalmente um investidor, que passa para ele os links dos principais imóveis que estão à disposição aqui. Né? Muitos dos nossos clientes, na faixa de 40% dos nossos clientes, compram sem vir. Né? Ele já conhece Orlando, mas não conhece o condomínio. Então, depois que nós apresentamos as oportunidades, ele fala, não, eu gostei dessa casa, eu quero essa casa. Então, ele vem só para receber as chaves depois de 3, 4 meses, quando fica pronta. Né? A principal dica que você pode dar para quem está nos assistindo e falou assim, opa, acho que chegou a minha hora. Então, olha, como eu disse, é muito importante você definir qual que é o teu objetivo de compra. Né? Por que você quer comprar uma casa de férias? Ela é só uma casa de férias ou realmente ela é um investimento? Então, tenha segurança de que você está escolhendo o imóvel certo, na localização certa. Né? Então, existe em Orlando diversos tamanhos, diferentes tipos de investimento. Então, acho que é muito importante você estar seguro de qual que é o objetivo que você tem para sua compra. Agora, gente, não posso deixar de destacar também o fato de toda essa história que o Leandro nos contou, começando da pipoca, depois para a escola de informática. Você também é bem atuante nas redes sociais. Eu gosto, eu acho que é uma forma de comunicação. Isso sabe? Foi devido à escola lá atrás? Exatamente. Eu sempre gostei de tecnologia, fui professor de informática, sempre gostei muito. Meu nome é Leandro Teles e hoje eu vou falar para vocês sobre locação de temporada em Orlando. Será que é um bom negócio? Vamos lá, não tem como se falar sobre locação de temporada se não falar sobre Airbnb, o maior site de locação de temporada que existe em todo o mundo, né? E aqui em Orlando não é diferente. A Airbnb hoje é uma empresa que vale mais de 30 bilhões de dólares, vale mais do que grandes redes de hotéis como o Hilton, por exemplo, que vale lá 23 bilhões de dólares. Mas o que é mais interessante, o Airbnb não tem um quarto próprio, né? É diferente de grandes redes de hotéis, que eles têm prédio inteiro são deles. Então, o Airbnb hoje eles têm aproximadamente 1 milhão de quartos no seu website. Isso que faz com que ele realmente seja o site mais buscado, então, para locação de temporada. Mas ele é muito didático nos vídeos dele. Exatamente. Todo mundo fala, nossa, você é muito didático. Às vezes, até quando eu vou fazer um atendimento a um cliente, né, numa reunião, eu falo, nossa, como a sua apresentação é didática. Né? Eu não sou vendedor. Você fala, eu nunca fui vendedor, não sou vendedor. Eu falo pela minha experiência. Né? Então, eu gosto, sim, de gravar na rede do Instagram, tanto a construtora, nós temos a nossa construtora também, eu gravo vídeo nas obras, né? Olha só, estou aqui na obra, está andando. Como é que foi isso para você? Um apresentador agora? Olha só, foi... Tem que tomar cuidado para tomar meu lugar. Não, longe disso. Sou muito tímido para isso. Imagina. Então, eu acho que é a necessidade mesmo. Eu sempre foi por necessidade. E você fala, não, eu preciso fazer com que as pessoas vejam. Exato. Não é? Então, só gravar um áudio as pessoas não verem. Precisa ter o vídeo. Onde as pessoas acessam? Não é? São redes sociais. Eu falei, não, ok, vamos então gravar vídeos para que as pessoas tenham ideias. São vídeos simples, eu mesmo ali, né, no meu selfie, mostrando o que está acontecendo no dia a dia da obra, ou nas casas, ou sobre o mercado. Tem vários vídeos. Olha, quer comprar? Faz dessa forma. Quer visto para morar nos Estados Unidos? Faz dessa forma. Realmente ensinando para que as pessoas passem essa etapa mais rápido do aprendizado. Né? Olha, são tantos mitos e verdades que a gente escuta que eu já ouvi até mesmo, em algumas entrevistas até mesmo, das pessoas falarem assim, não vale a pena comprar, porque o imóvel nunca vai ser seu. Não, mas isso não é verdade. E não é, olha o que o Leandro está dizendo, assim, que informação preciosa, porque as pessoas às vezes têm medo, querem investir, mas falam assim, mas eu vi o negócio na internet e tal, que eu mesmo comprando um imóvel, se eu vier a faltar, esse imóvel não vai mais ser meu, enfim, é um processo muito simples, né, de você criar uma estrutura para que o seu imóvel, o seu patrimônio seja protegido. Exato. Então, é simples, por isso que eu estou dizendo, quando você conversar com o teu contador nos Estados Unidos, com o teu corretor, quem seja, peça para que ele te oriente. Se ele não souber te orientar, que ele realmente indique quem possa. Né? Leandro, outra pergunta, quando eu falei que ia conversar com você, que chegou para nós através das redes sociais, foi a seguinte, é possível fazer a compra de um imóvel através de uma pessoa jurídica, de uma empresa? Na verdade, nós recomendamos que seja feito através da pessoa jurídica. Uau! Né? Comprar, porque primeiramente, se você compra
um imóvel como pessoa física. Quando você vende esse imóvel, o governo americano, para garantir, você como estrangeiro, garantir que você vai pagar o imposto sobre o seu ganho imobiliário, o seu lucro imobiliário, ele tem um imposto chamado FIRPTA. Na verdade não é um imposto, é uma retenção de imposto. Então ele retém 15% do valor do imóvel, espera você pagar o imposto sobre o lucro imobiliário e depois te devolve. Mas isso pode demorar 10, 12 meses. Né? Então quando você compra isso em pessoa jurídica de 2 sócios ou mais, não tem. O governo americano entende que a entidade que é dona do imóvel é uma entidade americana. Então a empresa americana, você como estrangeiro é sócia, mas a entidade que é dona do imóvel é americana e daí não tem o FIRP. Está aí respondido a sua pergunta. Olha, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, sim, dá para você fazer e realizar o seu sonho de comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos. Bom, a gente falou bastante, a gente conversou, o Leandro vai estar sempre aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas. Se você tem dúvida ainda, você pode mandar a sua pergunta, que a gente encaminha direto para o Leandro volta no programa e a gente vai conversando mais. Leandro, eu vou aproveitar então, vamos dar uma pausa aqui, vamos dar uma volta, que a gente está num condomínio belíssimo e eu quero mostrar para você junto com o Leandro. Vamos lá. Vamos lá.